Você já foi ferido de um jeito que pensou: eu nunca vou perdoá-lo. Eu nunca vou perdoar isso. Você já sentiu que alguém não merece o seu perdão? No filme A Cabana, baseado num livro lançado em 2007, e eu não vou entrar nos méritos teológicos do filme, tá? Não vou entrar. Inclusive, na época eu dei um estudo lá na igreja sobre os erros teológicos do filme. Nós não vamos entrar no mérito aqui, mas na base da história, que é importante, vai ser ilustrativa para o que a gente tem que falar para vocês. Então, esse filme, baseado no livro de 2007, conta a história do Mackenzie. E ele fica seriamente abalado, seriamente angustiado, por causa do sequestro e morte da sua pequena filha de 6 anos. Possivelmente ela foi violentada e foi assassinada quando eles estavam no acampamento, numa área de acampamento, junto com outras famílias. E o corpo dela nunca foi encontrado. Isso me mostra, como ele se tornou doloroso, se tornou uma pessoa diferente, angustiada. E anos depois dessa tragédia, ele recebe uma carta, uma mensagem, um chamado misterioso para ir para a cabana onde supostamente a filha dele esteve lá, porque eles encontraram um vestido sujo dela naquele local. Ele até pensa que é uma brincadeira e depois de relutar um pouco, ele vai, talvez pensando na possibilidade de encontrar o assassino da sua filha, mas a verdade é que ele vai lá se encontrar com Deus. Pai, o Filho e o Espírito Santo estão lá em forma humana. A princípio Deus se mostra como essa mulher negra que está aí, Jesus o menino, e o Espírito Santo essa japonesa, essa oriental, E lá ele é confrontado, lá ele é tratado, e o filme mostra que além da morte da sua filha, havia um problema dele com o seu pai, que havia morrido. O seu pai, ele guardava muita raiva, muita amargura do pai, rancor, porque o pai batia muito na mãe, Ele foi criado num lar extremamente conturbado, e ele foi consumido ao longo da sua vida por esse sentimento de angústia, rancor por conta do seu pai. E o filme mostra um pouco esse passado dele, inclusive no início, esse lar abusivo. E quando o Mac chega lá e tem esse encontro com, eu vou chamar Deus, tá? Para ficar mais didático, com Deus, ele pergunta a Deus: por que você me trouxe de volta aqui? E Deus responde: porque foi aqui em que você ficou preso. O Mac, ele precisava voltar no lugar onde ele ficou preso. Onde ele ficou preso emocionalmente, onde ele ficou preso espiritualmente, porque isso também trouxe vários questionamentos em relação à sua própria fé, em relação ao próprio Deus, que ele não havia superado. Mac, então, Deus promove de forma milagrosa, o encontro de Mac com o seu pai. Seu pai havia morrido, lembrem disso. E há uma cena interessante, onde eles falam, se perdoam, e o pai segue adiante. Então, Deus, agora em forma de homem, na próxima imagem aí, leva Mac para um lugar onde provavelmente o assassino da sua filha esteve com ela, ali perto de umas pedras e tal. E ele olha para lá e ele pergunta: você quer que eu perdoe ele? Deus diz: sim. Mac responde: ele matou a minha filha, eu quero machucá-lo, eu quero que ele sofra como ele fez me sofrer. Eu quero que o machuque. Eu sei disso, mas eu quero redimi-lo. Mac então responde: ele que arda no inferno. Meus queridos, todos dizem, como C.S. Lewis fala, todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que apareça alguém a quem nós devemos perdoar. Boa parte das pessoas concordam que o perdão é algo importante para os relacionamentos. Até mesmo os ímpios reconhecem isso, até mesmo o mundo reconhece isso. Difícil mesmo é perdoar, difícil mesmo é pôr em prática. Dizem os psicólogos e neurocientistas que a ausência do perdão, ele gera psicopatias, ele gera sentimentos tóxicos. E quem não perdoa, dizem eles, compromete a sua saúde física e emocional. Dizem estes cientistas que o perdão, ele quebra um ciclo destrutivo. Ele
ele gera então sentimentos positivos e estimula inclusive a produção do hormônio da alegria, da felicidade, que é a serotonina. Para o mundo, o perdão, além de ser um ato de inteligência emocional, é um ato de preservação da saúde física. Veja, o próprio mundo reconhece a importância do perdão. A própria ciência reconhece a importância do perdão. Mas nós vamos perceber que os motivos para perdoar são motivos extremamente egoístas. É para o seu próprio bem. Mas será que a motivação cristã também é a mesma? Será que nós devemos perdoar porque isso vai nos fazer bem? Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens para viver em comunhão, construindo relacionamentos para a glória de Deus. E hoje nós vamos ver que o perdão é um alicerce importante para que os relacionamentos sejam construídos para a glória de Deus. Vamos aprender o que é que Deus fez por nós. Vamos aprender o que é que Ele espera de nós. E vamos também refletir se de fato entendemos e fomos impactados pelo que Deus fez por nós. Hoje a nossa mensagem tem por título: Perdoe porque você já foi perdoado. E o sermão é baseado no maravilhoso livro de Tim Keller chamado Perdoar, que certamente você vai comprar na livraria Peregrino, se você quiser. Inclusive eu comprei lá, tá? Vamos ao texto. Mateus 18, 23, 35. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Senhor Deus, ó Pai, aquieta o nosso coração, nos ensina, nos exorta, nos faz ser cativos a Tua palavra essa noite, Senhor. Que essa noite seja uma noite de libertação, de perdão. Que essa noite seja uma noite de cura, ó Pai, para a alma. Me usa como instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Mas eu tenho entendimento que Tua palavra tem poder para curar. E nós rogamos ao Senhor que ela possa trazer cura aos corações essa noite, ó Pai. Me usa apesar de quem eu sou, mas que eu seja usado para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. O contexto dessa parábola, chamada parábola do servo impiedoso, é um contexto que não pode ser ignorado, porque se você voltar alguns versos atrás, inclusive citamos esse texto no nosso último sermão, do verso 15 ao 20, é um contexto também de perdão. É um contexto em que Jesus está ensinando como nós devemos tratar o irmão culpado. Lembra, nós falamos no contexto de disciplina da igreja, quando Jesus vai dizer: se estiverem 2 ou 3 reunidos, estarei ali. Então, esse texto que nós lemos agora da parábola é um pouco mais à frente. E ali Deus está falando sim de perdão. Deus está dizendo que o irmão deve procurar aquele faltoso, aquele que o feriu de alguma forma, tratar com ele, caso não aconteça a restauração, chamar a igreja, né? Chamar 2 irmãos, enfim, depois chamar a igreja, e ele fala até na possibilidade de exclusão. Então, o contexto aqui é um contexto de perdão. Tanto é que no verso 21, pouco mais atrás aí do texto que nós lemos a partir do 23, o 21 ao 22, veja que aí traz essa conexão mais fácil da gente perceber. Então Pedro, depois que Jesus falou sobre aquele contexto de disciplina da igreja,
Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro tinha a intenção, possivelmente, de impressionar Jesus, né? Porque talvez Pedro achou que o número 7 ia trazer uma certa impressão, porque afinal de contas, 7 é muita coisa. Você perdoar 7 vezes? Então Pedro traz essa ideia de limitar a quantidade de vezes, né, que nós devemos perdoar, achando inclusive que estava abafando, abalando. Afinal de contas, o número 7 era um número de completude, né, era um número importante na numerologia da Bíblia. Mas Jesus então diz: não, Pedro, não, você não entendeu, não é 7 vezes. É 70 vezes 7. E é claro que não é também 490. Aqui, Jesus fala, dando uma ideia de que é um número que não se pode contar. Tanto é que ele vai contar a parábola agora, para ilustrar aquilo que ele estava querendo dizer ao responder a Pedro. Então, o que nós vemos na parábola? Nós vemos primeiro a ofensa. O que é que o servo devia ao rei? O servo devia ao rei 10.000 talentos. Meus queridos, 10.000 talentos são 60 milhões de denários. Denário era mais ou menos o que um trabalhador comum ganhava num dia de serviço, a diária de um trabalhador. E esse servo, que possivelmente poderia ser até um governador, um sátrapa, não sei, mas o fato é que esse servo, ele devia 60 milhões de denários. Se ele tivesse que trabalhar para pagar essa dívida, ele deveria trabalhar mais ou menos 165 mil anos para pagar a dívida ao rei. O rei então confronta esse servo, o rei o chama, o confronta. Era possível na antiguidade você, por causa de uma dívida que você não pode pagar, você se tornar escravo daquela pessoa. É isso que o rei sugere, que aquela família se torne escrava dele. E a verdade é que ainda que o servo fosse vendido como escravo, trabalhasse a vida inteira para pagar a dívida, essa dívida não poderia ser paga. Mesmo o esforço mais sincero por parte desse servo, não podia pagar todo o dinheiro que o rei tinha perdido, de forma alguma. E aqui, meus queridos, nós aprendemos a primeira lição das 3 que nós vamos aprender com essa parábola. Primeira, Deus nos perdoou de forma infinita. A dívida enorme do servo nos ensina que a nossa dívida com Deus é grande demais, é infinita demais para nós sanarmos. Não há nada, absolutamente nada, que nós possamos fazer para pagar essa dívida. O perdão de Deus não pode ser merecido de jeito nenhum. Portanto, tem que ser absolutamente gratuito. A proposta desse servo, patética, tola, de pagar ao rei, é tão ingênua quanto qualquer esforço nosso, meu e seu, de ganhar um lugar no céu por meio das nossas obras. É como se disséssemos: Senhor, se o Senhor me perdoar, eu garanto que eu vou fazer tudo certo. Se o Senhor me perdoar, eu garanto que você é a melhor pessoa de Guarabira. É tão fútil dizer isso, quanto dizer: eu pagarei os 30 milhões de reais que eu devo ao Senhor, pagando 30 reais por mês. É inútil. Não faz nenhum sentido pensar assim. Na dívida que temos com Deus, não há possibilidade nenhuma de pagar, não há. Nem que você rasteje como o servo rastejou, nem que você clame como o servo clamou, não é possível pagarmos. Não há nenhum autoflagelo que você cause sobre si mesmo. A nossa única esperança é se nós formos perdoados. É se vier um perdão vindo de Deus. Por isso que o servo implora aqui por paciência, ele implora por clemência. O rei então, ao ouvir o clamor, ao ouvir o pedido do servo, o perdoa. Livra o servo da sua responsabilidade, livra o servo da sua obrigação de pagá-la. Paciência, meus queridos, e o servo pede por paciência, que essa palavra, ela dá a ideia de, é a capacidade da gente suportar o sofrimento, da gente sofrer o dano, em vez de ceder a ele. É a capacidade de perdoar a dívida de alguém e assumir a gente mesmo a dívida. A palavra usada para perdão, e ela é usada 40 vezes no Novo Testamento, ela significa remissão. Ela significa isentar alguém de uma obrigação, isentar alguém de uma dívida legal. O conceito de remissão sugere justamente isso, que o perdão, ele tem preço. O perdão é uma graça, é uma dádiva.
É um movimento de favor a quem não merece. Mas quando uma dívida é cancelada, alguém tem que pagar por ela. O credor, ele absolve a dívida no lugar do devedor. Portanto, meus queridos, perdão implica que outra pessoa assuma a punição ou a dívida do transgressor. Imagine que você empresta seu carro a alguém. E aí o seu amigo, o seu irmão, ele bate o carro. Só que esse irmão, ele não tem condições nenhuma de pagar. Aí você olha para ele e diz, tá bom, meu irmão, eu te perdoo. Ou seja, você perdoar quer dizer que você vai arcar com o dano, que deveria ser arcado por aquele que quebrou naturalmente. Mas justamente perdão é isso. É como você, criança, que empresta seu videogame a um coleguinha, e aí o coleguinha quebra o videogame. Certamente não é você que vai pagar, né? É o seu pai ou sua mãe. Mas alguém tem que pagar. O coleguinha não podia pagar, os pais do coleguinha não podiam pagar, mas os seus pais vão pagar. Há um preço. Há um preço a ser cobrado. Perdoar significa que o custo da transgressão passa do transgressor para você. E você vive com isso da melhor maneira possível. Então, perdão é uma espécie de sofrimento voluntário. Ao perdoar, em vez de você retaliar, ao invés de você se vingar, você decide arcar com o custo, arcar com a dívida do transgressor. Mas, meus queridos, não foi exatamente isso que Deus fez por nós. A Bíblia diz que nós tínhamos uma dívida impagável, nós somos pecadores por natureza somos inimigos de Deus. A Bíblia diz que quando Deus olha para a terra, diz que não há nenhum justo. A Bíblia diz que todos nós somos merecedores da sua justa punição. Somos merecedores de beber do cálice da sua ira. Todos nós somos mortos em nossos delitos e pecados. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas veja só o verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que não crê em Cristo como seu suficiente Salvador já está julgado, já está condenado, já merece a ira de Deus sobre si. Paulo, lá no Colossenses 2,13, vai dizer, e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos. Vocês estavam mortos, Paulo diz para a igreja, o texto paralelo a Efésios capítulo 2, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Tendo então, verso 14, cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Meus queridos, Deus nos perdoou. Ele não tinha dever nenhum, mas isso revela um aspecto, um atributo de Deus, que é o atributo da misericórdia. E nós já falamos um aspecto da misericórdia aqui no último sermão, quando falamos de não julgar o irmão, mas aqui há um outro aspecto da misericórdia, que é o de perdoar o irmão. Nossa dívida com Deus era impagável. Deus seria justo se nos mandassem todos para o inferno. Justíssimo, porque é o que nós merecemos. Nós nascemos assim, desejando viver a vida para nós mesmos, não querendo nada com Deus. E mesmo assim, meus queridos, Deus nos perdoou. Somente o Deus infinito poderia nos perdoar de uma finita dívida. Somente Ele. Agora nós podemos viver em paz. Não podemos mais nos desesperar diante dos nossos pecados. Não se desespere, porque você já foi perdoado. Tire toda a culpa sobre si. Deus já te perdoou, meu irmão, minha irmã. Pare de se culpar. Seja liberto dessa culpa. Não se desespere diante dos seus pecados. Seja alegre. Você já foi perdoado em Cristo Jesus. Não viva se culpando pelos erros do passado. Lembre, Ele cancelou a sua dívida. Viva com leveza, viva com alegria, viva com gratidão, confiando nesse perdão de Deus em Cristo Jesus para você que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Veja, esse servo que recebe um perdão desse do rei, um perdão de uma dívida impagável, mesmo sendo agraciado por tamanho perdão,
Infelizmente, a atitude dele foi uma atitude reprovável. Veja no verso 28. Diz assim a palavra de Deus: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você deve. Então seu conservo, caindo nos seus pés, dele pedia: tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Veja só, meus queridos, o segundo servo encontra um conservo que está devendo 100 dias de serviço. Ele devia 165 mil anos. E esse conservo devia 100 dias, 100 denários. Mas ao invés de ele agir da mesma maneira, inclusive é irônico, porque o servo faz a mesma coisa que ele fez com o rei. Se lança aos pés, pede por clemência. Mas ele age de forma diferente. Ainda que o servo faça a mesma coisa que ele fez, e esperava, e nós que estamos lendo a parábola, esperávamos que ele agisse da mesma maneira, ele não faz. Pelo contrário, ele lança na prisão. Ao ouvir essa história, então, meus queridos, o rei chama o servo. Diga: venha cá, meu filho. Em outras palavras, é como se o rei dissesse para ele assim: como é possível alguém que tem experimentado a misericórdia generosa que eu lhe demonstrei, tratar outras pessoas com atitudes tão cruéis e mesquinhas? E o que é que o rei faz? Lança esse servo imediatamente na prisão. Primeira lição: Deus nos perdoou de forma infinita. Ele nos perdoou, Ele não nos cobra mais. A dívida foi paga. Glória a Deus por isso. Segunda lição: perdoe, porque Deus te perdoou. Nós somos o servo, meus queridos. Os 10.000 talentos são a nossa dívida que temos com Deus. No entanto, infelizmente, a maneira que lidamos com os irmãos, a maneira que lidamos com as pessoas, fica infinitamente aquém da misericórdia generosa que recebemos de Deus. O que foi tão incoerente aí na atitude do servo impiedoso em relação ao seu conservo? Veja só, o servo vivia somente por causa da misericórdia do rei. Por isso que ele estava livre, ele foi perdoado. Ele vivia por causa da misericórdia do rei. Mas ele agia como se ele fosse o rei e juiz do seu conservo. Ele diz: para mim misericórdia, para você cadeia, justiça, fogo, pedra, pedreja. Essa história, meus queridos, portanto, é uma flecha apontada diretamente aos nossos corações. Quantas vezes nós agimos assim com as pessoas? Quando é conosco, nós clamamos por misericórdia. Tenha piedade de mim. Aí a gente argumenta, né? Quando a gente age mal, a gente clama, a gente deseja misericórdia. Mas quando é o outro, nós queremos agir com justiça. Quando o outro nos faz mal, não há misericórdia. Nós queremos agir com justiça. Meus queridos, nós deveríamos ser diferentes, porque o cristão é diferente. Ele sabe que para construir relacionamentos para a glória de Deus, ele deve perdoar o irmão, porque ele já foi perdoado em Deus. Será que você não tem perdão aí para ser liberado? Eu sei que dói. O mal que nos faz, dói. O mal que te fizeram é doloroso. Eu sei. Ser traído não é fácil. Ser violentado de alguma maneira, fisicamente ou emocionalmente, machuca, dói. Eu sei que é doloroso. Não sei, tem a família, alguém da família, alguém no trabalho, alguém na igreja, lhe fez um mal. Não há outra saída. Deus te perdoou. Portanto, perdoe. O perdão que você recebeu de Deus tem que gerar em você o desejo, tem que gerar em você uma chama, um desejo para perdoar a pessoa. Não é porque ela merece não, por isso que é perdão. Mas é porque você também não merecia e foi perdoado. Isso tem que fazer significado na minha vida, isso tem que se transformar em ações práticas. Não somente entender e aprender o perdão de Deus, mas eu preciso derramar esse perdão ao meu redor. Ao olharmos para a parábola, a gente vai ver aqui uma espécie de processo. Passos para o processo de perdão.
A gente, observando a atitude do rei diante do servo, ele faz algumas coisas, ele faz 4 coisas. Ele chama o homem, ele chama o servo, ele tem pena dele, ele perdoa a dívida e ele o solta, ou seja, ele se reconcilia. Em primeiro lugar, o rei mandou chamar o servo. Ele fala da dívida, ou seja, ele fala do problema. O rei chama e fala do problema. O perdão começa com a exposição do problema. Em vez de botar para debaixo do tapete, em vez de encobrir, em vez de colocar mágoas no seu coração, Deus está nos ensinando através dessa palavra que nós devemos confrontar no sentido de chamar a pessoa. Se você foi machucado, você tem que expor a pessoa. Não é a pessoa, expor o problema para a pessoa. Depois, se apiedar da pessoa. Ter piedade de alguém que nos ofendeu significa que nós vamos fazer um trabalho que é difícil de fazer. Porque naturalmente o desejo do nosso coração é a vingança. O desejo do meu e do seu coração é fazer o mal, inclusive 2 vezes mais do que a pessoa nos fez. Se a gente receber uma tapa, a nossa vontade é passar o carro por cima dela. É a nossa natureza. Mas ter piedade de alguém, nesse processo do perdão, significa que a gente vai fazer um trabalho difícil, de olhar para aquela pessoa e perceber também que ela é tão pecadora como você. Ela é tão vulnerável como você. Ela é carente do perdão de Deus tanto quanto você. Embora o nosso desejo seja concentrar apenas na maldade da pessoa, esse é o nosso desejo natural, olhar só esse aspecto dela, o mal que ela lhe fez, o quanto ela merece sofrer por causa disso. Mas Deus nos chama para olhar com piedade, para olhar para aquela pessoa com olhar de misericórdia. Foi isso que o rei fez para com o seu conservo. O rei que representa Deus, que olhou assim para cada um de nós. Mas no processo do perdão, envolve o confronto, envolve abrir o coração, envolve olhar com misericórdia, envolve o cancelamento da dívida. Ou seja, o rei perdoou. O rei perdoou a dívida. O rei teve que assumir a perda pessoalmente. Então, perdão, ao invés de você desejar o mal do ofensor, você recusa fazer isso. Eu sei que é difícil. Eu sei que é custoso, porque vai de encontro à nossa natureza. Mas se você não perdoar, você mesmo estará carregando a dívida. Você mesmo estará bebendo um veneno todos os dias, achando que o outro é que vai morrer. Você estará colocando amargura no seu coração a cada dia, meu querido. Por último, a parábola, ela diz que o rei soltou o servo. A ideia aqui é que o rei reestabeleceu o relacionamento com o seu servo. O relacionamento foi restaurado. O servo não era mais o seu devedor. O servo não era mais o seu traidor, mas era um cidadão do reino novamente. Mas aí vem uma pergunta que talvez você esteja fazendo agora. Será que eu tenho que restaurar todos os relacionamentos depois de perdoar as pessoas? Quando a gente olha para o final da parábola, a gente vai perceber que não. Porque isso vai depender da resposta da pessoa a quem o perdão é consentido, a quem o perdão é estendido. Quando o servo não responde ao perdão do rei com arrependimento, quando ele não responde o perdão do rei com mudança de vida, o que é que acontece? O relacionamento dele com o rei se desfaz. O rei diz, então, meu filho, vai para a prisão. Aí Jesus vai nos oferecer 2 ensinamentos maravilhosos. Um que tem fundamento nessa parábola e outro que está em outro texto. Que aparentemente vai parecer contraditório, mas não são. E eu vou explicar. Lucas 17, 3, 4 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Mesmo se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes lhe vier dizendo, estou arrependido, você tem que perdoar-lhe. O que Jesus está mandando fazer é aquilo que o rei fez. Foi do irmão, confrontou o irmão, perdoou o irmão. Mas tem outro texto aqui que parece ser contraditório com esse aí. Marcos 11, 25. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Veja só, se você for orar e você lembrar que você precisa perdoar alguém, aí a palavra de Deus diz, perdoe.
Se você tem ressentimento contra alguém e Deus trouxe a sua memória, você precisa perdoar na hora. A palavra aqui, a construção do grego aqui, é a ideia do imperativo. É uma ênfase. Perdoe. Veja, o texto de Lucas ensina que nós devemos perdoar seu irmão se arrepender, né? Mas a ideia ali é diferente. É diferente. Jesus diz isso lá, a parábola nos mostra isso, chamar o irmão, confrontar, falar da situação, se ele se arrepender, perdoa. Se ele se arrepender, a nossa segunda responsabilidade é perdoá-lo. A primeira é confrontar, falar, abrir o coração, e a segunda, se ele se arrepender, é perdoar. Veja que o objetivo do perdão não é uma cura interior, não é uma retaliação ao transgressor. Por mais que o perdão, de fato, traga essa cura, por mais que o perdão nos livre da amargura, por mais que o perdão faça bem à alma, faça bem às emoções, faça bem, claro, ao físico, tudo isso é verdade. Mas o objetivo do perdão aqui maior é restauração. É restauração da comunidade. É preservar os relacionamentos na comunidade. Lucas 17, se você ler Lucas 17, a parte de Marcos 11, 25, se você ler de uma forma que nós vamos expor para vocês aqui, parece que você só pode perdoar ou deve perdoar a quem assumir a culpa e pedir perdão a você. Mas não é bem assim. Porque Jesus diz lá em Marcos que você deve perdoar alguma coisa contra alguém se você for orar, se você lembrar. O texto não diz que você deve só perdoar se a pessoa não se arrepender. O texto de Marcos não. Lucas diz isso. Isso é verdade. Mas Marcos não. Então o perdão, ele tem dois significados. Esses dois significados se sobrepõem. Porque às vezes no Novo Testamento a gente vai perceber que o arrependimento do outro, se ele se arrepender, você deve perdoá-lo. Mas você vai ver que Marcos não diz a mesma coisa. Então, quer dizer que a Bíblia é contraditória? Não, de forma nenhuma. A Bíblia ela vai mostrar que há aspectos do perdão que são diferentes. Veja, o que aconteceu aqui com Estevão, quando estava sendo apedrejado, lá em Atos 7, o que é que ele disse? Pai, perdoa-os. Estevão não chamou aquela turma que estava apedrejando ele, né, para pedir o perdão de Deus sobre a vida deles e mesmo perdoar aquelas pessoas que estavam fazendo mal para ele. Então, em Marcos 11, quando Deus diz que nós devemos perdoar antes da oração, se lembrarmos que temos algo contra alguém que nos fez o mal, a ideia aí é uma disposição interior que não busca vingança. Já em Lucas 17, que fala que nós devemos confrontar o irmão, se ele se arrepender, nós devemos perdoar, a ideia aqui é de um perdão para a restauração dos relacionamentos. Ou seja, há um tipo de perdão que só depende de você, é o perdão interior, depende de você. E há um outro tipo de perdão que depende do outro para restaurar relacionamento. Entenda a diferença? Mateus 5, 23, 24 diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Seja qual for o caso, em confrontar o irmão, em confrontar a pessoa, se ela se arrepender ou não, a verdade é que todos nós temos que perdoar primeiro. Primeiro, o perdão tem que ser interiormente. É uma decisão minha, é uma decisão sua. Aqui não são dois tipos de perdão, mas dois aspectos, eu diria, ou dois estágios, como Tim Keller fala, do perdão. Nós poderíamos dizer que o primeiro tipo de perdão, ele deve acontecer sempre. Ou seja, independente da pessoa pedir perdão ou não, está perdoado. Agora eu vou confrontá-la, eu vou conversar com ela. Se ela se arrepender, se ela pedir perdão a mim, eu perdoo e restauro o relacionamento. Eu perdoo e há reconciliação. Mas veja só, é possível perdoar interiormente, é possível que a pessoa que lhe feriu peça perdão, e mesmo assim a reconciliação não aconteça. Exemplo, pensamos numa esposa, numa mulher, que sofre violência no lar todos os dias, que é espancada todos os dias. E todas as vezes que o seu esposo bate, ou seu companheiro bate nela, ele pede perdão. Perdão, perdão. O que é que nós diríamos a essa esposa? Será que ela deveria continuar nesse relacionamento? Que inclusive ela corre risco de morrer? Não.
de maneira alguma. Perdoe, mas queira distância. E eu não estou advogando a favor da separação. Eu estou dizendo assim, perdoe e diga, vá se tratar. Enquanto você não lidar com isso, com seu vício, porque normalmente é sobre efeito de álcool, droga, não sei, isso pode acontecer, nós não vamos reatar o nosso relacionamento. Então, é possível que possamos perdoar no nosso coração, mas ainda assim é possível que o outro peça perdão e a gente não restaure o relacionamento para a nossa própria segurança. Isso é possível, mas são exceções. Podemos perdoar em nosso coração e ainda insistirmos que o transgressor responda perante a justiça por suas atitudes criminosas. Perdoar não quer dizer que o outro não vai arcar com as consequências do mal que ele fez. Perdoar o ladrão que lhe roubou não quer dizer que você não vai chamar a polícia para prender o cara. Entende? Perdoar não quer dizer isso. Uma observação importante sobre o perdão cristão é que ele nunca é simplesmente individualista. Ele nunca está preocupado apenas com a sua cura interior do coração. Não é menos que isso, porque como eu falei, isso é importante, mas é muito mais. O anseio de Deus é pela cura exterior, é pela cura da comunidade, é pela cura da igreja. Mas pastor, e se a pessoa que me feriu, ela se nega a encontrar-se comigo? Ela não quer me ouvir? Ainda assim, meu querido, minha querida, você não precisa ser dominado pela atitude dela. Você pode escolher perdoá-la, e ao fazer isso, você impede que o mal que ela lhe fez lhe acompanhe. O mal que ela lhe fez contamine a sua vida, contamine o seu coração, gere angústia na sua alma. E se alguém que me fez mal, pastor, já morreu? Você ainda pode perdoar o seu coração. Você pode entregar essa dor a Deus. Você pode se recusar a ser definido pelo mal que a pessoa lhe fez, ainda que você não tenha mais a possibilidade de encontrá-la. Embora realmente a reconciliação seja o resultado mais desejável de Deus para a comunidade, o resultado mais curador, se a reconciliação não for possível, há uma maneira de guardar o seu coração para que possa crescer e prosperar na vida. Perdoe. Porque perdão é liberar o coração da vingança. É algo que sempre devemos fazer. Reconciliação, porém, depende do arrependimento do outro e nem sempre é possível ou segura, como eu já falei. Mas o perdão é uma opção sua. É independente de quem lhe agrediu, é independente de quem lhe fez o mal. Reconciliação há circunstâncias, mas perdão não. Não. Portanto, meu querido, minha querida, perdoe porque Deus já te perdoou. Por fim, a parábola vai nos ensinar que não perdoar é negar a graça que dizemos crer. Você crê que Deus lhe perdoou? Amém? Vamos ver. Aí no verso 35, o rei diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Temos que ter cuidado com esse texto, porque a lição primordial aqui da parábola é que o perdão humano, ele se baseia na experiência do perdão divino na sua vida. Algumas pessoas podem ler esse versículo aqui, o 35, e dizer o seguinte, se você perdoar, Deus não lhe perdoa. Mas não é isso. O perdão que Deus lhe dá, ele é independente daquele perdão que você pode dar ou não. Deus não está condicionado a lhe perdoar se você perdoou ou não. Veja, o rei aqui, ele estende primeiro o perdão. E depois ele afirma que o perdão do servo ao seu conservo deveria ser motivado pelo perdão que o rei deu para ele. Então a última frase de Jesus significa que a misericórdia divina deve transformar o nosso coração para que possamos perdoar como Deus nos perdoou. Ou seja, o perdão do rei deveria ter transformado o servo em uma pessoa que pratica o perdão. Por que isso não aconteceu? Porque foi a falta de arrependimento genuíno da parte do servo. Se não oferecermos perdão aos outros, isso mostra que nós não entendemos a graça de Deus. Isso mostra que nós não nos arrependemos de verdade para recebermos o perdão de Deus. Porque a mensagem do Evangelho é: arrependa-se dos seus pecados. É o perdão de Deus que providencia a base, meus queridos, a motivação. É o perdão de Deus que providencia o poder para o nosso perdão aos outros.
Se você não perdoa, isso revela que você não entendeu, que você não aceitou ainda, da maneira que deveria ter aceitado, a graça imerecida de Deus. Quando perdoamos, mostramos ao mundo o Evangelho em ação. É o Espírito Santo de Deus agindo em nós, porque realmente perdão é algo divino. Não temos capacidades em nós mesmos para perdoar o outro. Como diz Schaeffer, o perdão é o milagre mais visível do cristianismo. A nossa igreja deveria ser conhecida por ser uma comunidade onde o perdão é algo que flui. É algo comum de ser vivido. Você é cristão professo? Você é conhecido por seus vizinhos, por ser uma pessoa particularmente amorosa, uma pessoa generosa, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que perdoa. Se esse não for o caso, meus queridos, Jesus está dizendo para você essa noite: você é o servo da parábola. De qualquer modo, espiritualmente falando, não perdoar é se colocar numa prisão. É se colocar numa prisão, que foi o que o rei determinou para aquele servo. Será que temos sido hipócritas, meus queridos, Ministério de Música? Será que temos sido hipócritas quando a gente ora a oração do Pai Nosso? Será que temos sido? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Será que temos sido hipócritas? Será que de fato temos expressado a graça que nós recebemos de Deus nos nossos relacionamentos diários? Olhando o outro com olhar de misericórdia, ao invés do olhar de justiça, de juiz. No filme A Cabana, continuando o diálogo que Deus tem com o Mac, quando ele manda ele perdoar, ele diz: eu quero que ele vá para o inferno, lembram lá? Aí Deus diz: o perdão não estabelece um relacionamento, só faz você parar de rasgar o pescoço dele. Sua dor está te consumindo por dentro, roubando sua alegria, tirando a sua capacidade de amar. Mas eu não consigo. Você não está preso porque não consegue. Você está preso porque você não quer perdoar. Mas não precisa fazer isso sozinho. Eu estou aqui com você. Mas eu não sei como. É só dizer. Mac então diz, depois de muita reluta: eu perdoo. E no final do filme, uma das últimas fases do filme, o narrador diz: eu não vou contar nem os detalhes do final para vocês assistirem. Hoje eu não vou contar o final, não. Eu não vou dar o spoiler do final, não. Ele ama com mais facilidade. Ele pede perdão e perdoa com mais facilidade. Aí eu pergunto para você essa noite: as pessoas ao seu redor poderiam dizer isso sobre você? Agora que ele é crente, agora que ele confessou Jesus, eu vejo que ele ama mais, com mais facilidade. O tamanho do perdão que Deus te deu em Cristo Jesus. Talvez você não compreendeu o que você merecia por ser pecador. E eu estou falando com você que é irmão mesmo. Você que disse ser crente, você que disse amém aqui, quando eu perguntei. Nós deveríamos ser conhecidos, meus queridos, como o povo do perdão. Porque a gente entende, a gente conhece, pelo menos deveria conhecer o tamanho do perdão que Deus nos deu em Cristo Jesus. O mundo não conhece esse perdão. Por isso que ele não perdoa baseado na misericórdia de Deus para com ele. Por isso que o mundo perdoa baseado em motivações egoístas, aconselhado pelo seu psicólogo, psiquiatra, porque faz bem para você, então perdoe. Não, meus queridos, a nossa motivação não é essa. Claro que não podemos negar o benefício do perdão, e faz bem, mas a nossa motivação para perdoar é porque fomos perdoados infinitamente por Deus. E porque o perdão é necessário para que a gente possa construir relacionamentos para a glória de Deus. O mundo perdoa para ter paz interior. Nós perdoamos porque fomos comprados pela paz de Cristo. Essa é a nossa motivação.
Nosso ambiente aqui, nosso ambiente comunitário, ele tem que refletir o amor de Cristo. E isso pode ser refletido quando a gente está perdoando. A unidade da nossa igreja depende da nossa disposição de recomeçar relacionamentos, de perdoar, de dar uma nova chance. O desejo do nosso Deus não é que a nossa igreja seja conhecida por ser uma igreja perfeita, e ela não é. O pastor não é perfeito, os diáconos não são perfeitos, os presbíteros não são perfeitos, você não é perfeito. Esse não é o reconhecimento que nós devemos ter diante da sociedade, mas por ser um lugar onde o perdão flui, onde o amor acontece de verdade, porque aqui todos nós sabemos o preço que foi pago por mim e por você. O protagonista do filme, ele teve o privilégio de encontrar o seu pai depois de morto. Ele teve o privilégio de pedir perdão ao pai depois de morto. Mas eu vou dizer uma coisa para você essa noite: você não vai ter esse privilégio. Você não vai poder pedir perdão a quem já morreu. Você não vai poder pedir perdão se essa pessoa morrer. Você não vai poder. O dia de pedir perdão é hoje. O tempo não vai curar a ferida. Não vai curar a ferida. O tempo vai piorar as coisas. Mac, no filme, ele só encontrou libertação quando ele perdoou. E eu pergunto para você essa noite: e você? Há amargura aí no seu coração? Há uma amargura te prendendo, como uma prisão, como alguém que está sufocando você, talvez o cônjuge, talvez um pai, não sei, um colega de trabalho, um irmão da igreja, não sei, ou até você está pensando sobre você mesmo. Eu lhe pergunto: você quer continuar presa emocionalmente, ou quer ser livre para viver em paz com Deus e com os outros? Meu irmão, quem você precisa perdoar hoje, minha irmã? Qual foi o nome que veio na sua cabeça durante todo o sermão, enquanto eu falava? Deus não nos pergunta se devemos perdoar, perceba, Ele não nos pergunta se devemos, mas como nós podemos recusar algo que Ele nos deu de graça? Como? O perdão, ele não vai negar a dor, dói, o que fizeram com você dói, mas o perdão nos liberta. Ele nos liberta para vivermos como quem sabe que a dívida maior já foi paga na cruz. Eu sei que tem situações extremamente dolorosas, eu sei. Tem traumas profundos, dores profundas, eu sei. Eu entendo que para alguns o perdão é um processo, e às vezes um processo mais longo. Mas Jesus quer começar hoje esse processo na sua vida. O dia de começar é hoje. Assim como no filme, Deus também nos trouxe de volta ao lugar onde ficamos presos. Talvez seja aqui. Talvez a pessoa que te machucou foi aqui, no ambiente da igreja, não sei. Mas imagine aí a pessoa. Imagine o dia. Imagine o lugar. Imagine o que aconteceu, eu não sei, na sua casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, não sei. Imagine. Reviva a cena. Deus te trouxe aqui essa noite, meus queridos, mas não te deixou sozinho. Ele está aqui pronto para te libertar, pronto para te ajudar a dizer: perdoo, eu perdoo. Eu perdoo porque eu já fui perdoado. Não precisa falar para mim, fale para Deus: eu perdoo. Eu perdoo essa pessoa pelo mal que ela me fez. Eu perdoo e jamais cobrarei a dívida, jamais me vingarei, pois eu entendo que o Senhor me perdoou de uma forma infinita sem eu merecer. Eu perdoo, porque eu fui perdoado. Se você ainda não confessou Jesus, está aqui comigo essa noite, ou está me assistindo aí pelo YouTube. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, se você ainda não reconheceu que você era um pecador incapaz de cumprir a lei de Deus, você é incapaz de satisfazer a justiça de Deus, ouça bem, há apenas um caminho: arrependa-se dos seus pecados, clame pelo perdão de Deus, e creia que Jesus pagou a sua dívida. Ele fez por você o que você jamais conseguiria fazer. Ele viveu uma vida de perfeita obediência, ele satisfez a justiça divina, ao sofrer na cruz a penalidade que caberia a você. Hoje Deus chama você para te sair dessa prisão da culpa. Ele te chama para entrar no seu reino de amor e de perdão. Não endureça o coração, corra para a graça. Receba o perdão gratuito de Jesus, conquistado lá na cruz, com o seu sangue. O Rei está pronto para te perdoar, e a porta ainda está aberta. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção, que essa canção possa ser uma oração na nossa vida.
que possamos aprender a perdoar como Deus nos perdoou.